dias de Noé este aviso foi dado. E nos dias de Ló também foi dado este aviso. A Ló foi chegado a mensagem dizendo: Ló, tens que sair da cidade porque a cidade será tomada de fogo. E aos nossos irmãos, discípulos, no ano 70, no tempo de Cristo, a mesma mensagem, o mesmo aviso foi dado aos nossos queridos irmãos. E a todos que, na verdade, ouviram, atenderam o aviso, e eles escaparam da destruição de Jerusalém. E hoje, no momento presente, viemos também com a mesma mensagem. E é o aviso, é o último aviso. É o último aviso, a última mensagem. E esta mensagem é muito urgente, que nós precisamos atendermos antes que seja tarde demais. Por isso, esta é a mensagem do terceiro anjo. E o que nós trouxemos é a lei dos 10 mandamentos. Chegamos no momento, na época, em que a lei dos 10 mandamentos, a lei de Deus, está sendo, na verdade, violada pelos seres humanos. Então é a razão pela qual em que, por esta lei que está sendo violada pelos habitantes da terra, a ira de Deus virá para todos os habitantes da terra, a todos que violarem esta mesma lei dos 10 mandamentos. Então, na qual nós encontramos na palavra de Deus o livro de Êxodo. Êxodo capítulo 20, aí nós encontramos a lei de Deus, a lei dos 10 mandamentos. Então, por esta lei que foi dada por Deus, e esta lei foi escrita com o próprio dedo de Deus, esta lei, na verdade, não foi preciso os homens escreverem. A Bíblia foi escrita pelos homens, inspirados por Deus. Mas a própria lei dos 10 mandamentos foi escrita com o próprio dedo de Deus. Por isso, esta lei é uma lei eterna. Por isso que foi escrita nas 2 tábuas de pedra. Significa que esta lei é eterna. Nenhum homem pode anular, nenhum homem pode abolir, nenhum homem pode tirar nem o i, nem o tio. Então, por isso, neste exato momento, por esta lei que está sendo violada, nós estamos a ver que o mundo, na verdade, já está a entrar em grande confusão, porque os juízos de Deus já iniciaram a cair na terra. Desde a época da pandemia, que o mundo inteiro enfrentou um inimigo invisível. Isto assinalou o início do juízo de Deus. Por isso, grandes juízos de Deus já estão a acontecer nas grandes cidades, porque a lei de Deus tem sido violada pelos seres humanos. Então é a razão pela qual o grande pecado maior dos judeus era rejeitar a Cristo. E hoje, o grande pecado do mundo inteiro é violar a lei dos 10 mandamentos que está no livro de Êxodo. Êxodo capítulo 20. Então é a razão pela qual neste momento, a mensagem desta manhã, a mensagem do terceiro anjo, Apocalipse capítulo 14, versículo 9. Ali nós vamos encontrar que se alguém adora a besta e a sua imagem, recebe o seu sinal na testa ou na mão direita, também o tal beberá do vinho da ira de Deus, sem mistura de misericórdia. Então, nós não podemos adorar a besta. Se nós adorarmos a besta, então as 7 pragas cairão a todos os habitantes da terra.
Então nós precisamos saber quem é a besta. E a besta do Apocalipse, a besta que aqui a palavra de Deus está referindo, essa besta é um poder papal que ele dominou o mundo inteiro durante a época da pandemia. E ele conseguiu, na verdade, unir todas as igrejas num só corpo. Então, a besta, ele uniu todas as igrejas na época da pandemia. Então, esta união significa que é para combater a lei de Deus, para anular completamente a lei de Deus. Por isso, a transgressão do planeta Terra atingiu o seu limite, porque a lei de Deus foi quase anulada pelos seres humanos. Então, na verdade, esta lei que foi anulada vai trazer grande problema no mundo inteiro. Então a palavra de Deus está nos dizer, se alguém adora a besta, Apocalipse 14, verso 9, se alguém adora a besta, também o tal beberá da ira, o vinho da ira de Deus sem mistura de misericórdia. E nós precisamos saber quem é a própria besta. Quem é essa besta que conseguiu unir as igrejas na época da pandemia? Todas estão unidas para combater com a lei de Deus. Estamos, na verdade, no combate entre as doutrinas de Deus e as doutrinas dos homens. Entre a doutrina de Deus e as tradições dos homens. Combater esta mesma lei. Apocalipse 13 nos diz que esta besta é um poder papal. O poder papal, o poder romano, que conseguiu unir todas as corporações religiosas. Então ele combateu. Significa que a lei de Deus, 10 mandamentos, eles conseguiram anular, tirando o sacrifício diário. E esses 10 mandamentos que eu vou mencionar na palavra de Deus, Êxodo 20, aqui nós encontramos a palavra de Deus dizendo: eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei na terra do Egito, na terra da escravidão, onde vocês estiveram. E neste momento, o primeiro mandamento está a nos dizer o seguinte: não terás outros deuses diante de mim. Este é o primeiro mandamento na palavra de Deus. O segundo mandamento diz: não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima, ou debaixo da terra, ou nas águas. Não farás, não lhe adorarás, nem lhe darás culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, que visito as iniquidades daqueles que na verdade aborrecem-me e aborrecem os meus mandamentos, e visito a iniquidade da primeira e terceira e quarta geração daqueles que não me amam, mas me aborrecem. E na verdade faço misericórdia a todos que me amam e guardam os meus mandamentos. Este é o segundo mandamento. O terceiro mandamento diz que não tomar o nome de Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Este é o terceiro mandamento. O quarto mandamento: lembra-te do dia do sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o sétimo dia é o dia do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem a tua visita que vem da tua casa, nem o teu animais. Não farás
nenhum trabalho. Na verdade, porque em 6 dias eu fiz os céus e a terra, e o mar, e as fontes das águas. E ao 7º dia, ele descansou. Por isso, Deus abençoou o 7º dia e santificou. E este é o 4º mandamento. E é o mandamento que mais hoje o mundo inteiro ignora. E este é um mandamento que nós não poderíamos ignorar. Este é o 4º mandamento. O 5º mandamento diz, não. O 5º mandamento nos diz, honra o teu pai e a tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Este é o 5º mandamento. O 6º mandamento, não matarás. O 7º mandamento, não adulterarás. O 8º mandamento, não furtarás. O 9º mandamento, não dirás falso testemunho contra o teu próximo. E o 10º mandamento, não cobiçarás a casa do teu próximo. Não cobiçarás a mulher do teu próximo. Estes são os 10 mandamentos que nós acabamos de ler na palavra de Deus, o livro de Êxodo, capítulo 20, o seu versículo 1 até 17. Então, por esta lei que os homens, os seres humanos, estamos a violar, estamos a transgredir. Por isso, a transgressão de todos os habitantes da terra, a transgressão da lei de Deus, na verdade, atingiu seu limite. Porque esta lei é completamente ignorada e completamente transgredida. Então, prezados irmãos, por esta transgressão desta lei dos 10 mandamentos, na verdade, virá a destruição do mundo inteiro. Então, por isso nós viemos dar o aviso, para que todos ficamos a saber que, na verdade, seremos julgados por causa desta lei dos 10 mandamentos que nós acabamos de ler. Por esta lei dos 10 mandamentos surge o erro. Surgiu o erro. Onde surgiu esse erro? Surgiu os mandamentos de homens. E esses mandamentos de homens, que na verdade estão a anular a lei de Deus. Por isso, essa mesma besta do Apocalipse 13, o poder papal, o poder romano, ele tentou anular esta mesma lei. Por isso, hoje, vemos que a maioria não observa esta lei. A maioria transgride o 4º mandamento, o santo sábado. Mas a palavra de Deus nos afirma que, na verdade, Deus não veio abolir nenhuma lei. Cristo não veio abolir nenhuma lei, mas ele veio cumprir. Não veio anular os ensinamentos dos profetas, mas ele veio cumprir a mesma lei dos 10 mandamentos. Então, por isso, esta transgressão que está sendo feita aos seres humanos contra a lei de Deus, estes 10 mandamentos vai trazer problema no mundo inteiro, por causa desta violação dos 10 mandamentos. Então, a palavra de Deus, neste momento, diz que o mundo está a se dividir em dois grupos. Os adoradores de Deus, guardando o santo sábado, e os adoradores da besta, guardando o primeiro dia da semana. Então, ali, a lei foi tirada. O sacrifício diário foi tirado, que está em Daniel capítulo 12, versículo 11. Então, o que significa que os homens anularam a lei dos 10 mandamentos. Mas esta lei não pode ser anulada, porque a lei dos 10 mandamentos é eterna. Então, é a razão pela qual que as duas classes estão a se formar no mundo inteiro. Os que adoram a Deus, guardando os mandamentos de Deus, guardando o santo sábado. Os que adoram a besta, guardando o primeiro dia da semana. Na verdade, o primeiro dia da semana não é o dia do Senhor,
segundo a palavra de Deus. Porque este primeiro dia da semana foi o dia do sol, o dia dos pagãos. Que neste dia os pagãos adoravam o sol. À medida que o sol nasce, os homens viravam para o sol e adoravam o sol. Isso está em Ezequiel 8, versículo 16. Então, a besta, que é o Papa, ele trouxe este dia do paganismo para ser o dia do Senhor. Então é a razão pela qual hoje as igrejas evangélicas batizaram este filho do papado. O filho do papado é o primeiro dia da semana. Por isso, neste momento, todos que nestes últimos dias observarem o primeiro dia da semana receberão as 7 últimas pragas que está no livro do Apocalipse 16, versículo 1. Ali está as 7 últimas pragas a todos os adoradores da besta. Por isso, Apocalipse 14, versículo 9 diz que se alguém adora a besta, o tal receberá as 7 pragas. Por isso, é a hora de fazer tempo. Em breve a graça terminará. Em breve se ouvirá uma voz dizendo: continuem o justo sendo justo, continuem o ímpio na sua impiedade, continuem o sujo ainda sendo sujo. E todos os casos serão decididos, vida ou morte. Hoje nós estamos a dar o aviso. O mesmo aviso foi dado no mundo diluviano e o mesmo aviso foi dado aos dias de Ló, em Sodoma e Gomorra. A Ló foi chegado o aviso: Ló, saia da cidade, porque a cidade, dentro de 40 dias, vai ser tomada com fogo. E Ló ouviu, aceitou o aviso. E na época de Cristo, no ano 70, o mesmo aviso foi dado aos habitantes de Jerusalém. Quando ver Jerusalém cercado, então retirem-se da cidade, porque Jerusalém será destruído. Então, na verdade, Cristo, em sua visão, ele viu a cidade de Jerusalém, uma cidade que, na verdade, Deus teve compaixão com a cidade de Jerusalém, mas Jesus chorou vendo a cidade de Jerusalém. Jerusalém, Jerusalém, a cidade que mata os profetas, que mata todos que foram enviados ali nesta cidade. Quantas vezes eu quis ajuntar os filhos, como a galinha junta os seus pintainhos. E na verdade, as lágrimas do Senhor Jesus não era por Ele mesmo, mas as lágrimas do Senhor Jesus era porque cada vez que é enviado os filhos de Deus ali para anunciar a destruição de Jerusalém, na verdade, foram todos apedrejados. E na mesma, hoje estamos a dar o último aviso. E este último aviso é a mensagem do terceiro anjo. Depois deste aviso, já não virá mais outro aviso. A graça terminará. Por isso, a todos, precisamos, na verdade, fazermos um exame de consciência. Em que lado eu estou a batalhar? E é a hora de fazermos uma decisão. Ou obedeço a Deus guardando os seus mandamentos, que nós acabamos de ler, ou você obedece à besta, o Papa, que mudou os tempos e os 10 mandamentos. Por isso hoje, o mundo inteiro observa mais o primeiro dia da semana. O Santo Sábado é ignorado por muitos que habitam na terra. Então, por isso, neste momento, a besta que mudou os tempos e a lei, ele voltou a dominar de novo o mundo inteiro. Agora ele conseguiu
a juntar todas as corporações religiosas no ano 2020. Por essa razão, saiu o decreto dominical. E este decreto dominical é o sinal da besta. Se alguém já tem ouvido falar do sinal da besta, muitos estudiosos da Bíblia, eles dizem que o sinal da besta é o chip. Que todas as pessoas serão colocados um chip no corpo do ser humano. Mas, prezados irmãos, não é isto que as Escrituras Sagradas nos afirmam. Porque se for que o sinal da besta é o chip, todos nós temos o chip nos nossos celulares. Então, neste caso, já estamos sendo controlados. Mas a Bíblia não fala desta forma. Falando do sinal da besta, não é isto. O sinal da besta é a obrigatória guarda do domingo. Este é o sinal da besta. Então é a razão pela qual os que nesses últimos dias continuarem a observar o primeiro dia da semana estarão a receber o sinal da besta. O sinal da besta, na verdade, é a razão pela qual o presidente dos Estados Unidos, no dia 2 de junho de 2020, ele assina este decreto dominical que é o sinal da besta. Primeiramente ele vai em Roma e ele reverenciou a imagem do Papa João Paulo II. Depois foi à Casa Branca nos Estados Unidos e ele assinou o decreto dominical. E este decreto dominical, que significa o sinal da besta, que agora, a partir daquela data, o domingo é obrigado a ser respeitado. Então, prezados irmãos, o aviso é este. Se você, nestes últimos dias, observar, guardar este primeiro dia da semana que os Estados Unidos estão a obrigar a todos respeitarem, então você estará a receber o sinal da besta. E fica a saber que quando você receber o sinal da besta, então você vai sofrer as 7 pragas que está no livro do Apocalipse 16. Então é a razão pela qual que nós viemos dar o aviso. Nós não queremos que todos os nossos irmãos recebam este sinal da besta. Por isso hoje, o domingo já está sendo obrigado a todos os habitantes da terra. O sábado está sendo agora anulado. Quer dizer, o sábado já não é mais válido. Mas a palavra de Deus não nos afirma isto. Por isso, Ezequiel 20, verso 20, ali nós encontramos a palavra de Deus a dizer que declara que certamente guardareis os meus sábados, porque servirão de sinal entre mim e vós. Então, o sábado é o sinal de Deus, é o sinal de Deus entre os seus filhos. Então, é a razão pela qual neste momento temos o sinal de Deus. Se você não receber o sinal de Deus, então você vai receber o sinal da besta. E o sinal de Deus, nós sabemos que o sinal de Deus, bem há pouco acabamos de mencionar o livro de Ezequiel, o sinal de Deus é o Santo Sábado. Por isso, o sábado é o dia do Senhor. Desde a época, desde a criação, na criação dos céus e da terra, Deus, na verdade, criou os céus e a terra em 6 dias, mas ao 7º dia, Ele descansou. Isso está em Gênesis capítulo 2, versículo 1 até 3. Então é a razão pela qual o sábado é o único dia do Senhor que deve ser guardado. Então todo que nesses últimos dias guardar o primeiro dia da semana vai receber as pragas do Apocalipse. Por isso, este é o aviso. Não digas que eu não vi isto, porque quando as coisas estiverem a apertar, então cada um saberá que na verdade isto um dia eu já ouvi alguém a dizer sobre este sinal da besta. Então é a razão pela qual o decreto que foi assinado nos Estados Unidos saiu em um ano 2020. Então foi assinado este decreto para obrigar os habitantes da terra a guardar o primeiro dia da semana. Aquele primeiro dia da semana que a besta, o Papa, trouxe do paganismo e trouxe na existência para ser o dia do Senhor.
Por isso, este é o aviso e nós agradecemos a todos que ouviram esta mensagem. Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja a todos que ouviram, prestaram atenção nesta mensagem. Que Deus abençoe a todos que estão cá presentes. Obrigado pela atenção.